Bom, vamos direto a Brasília. Agora faltam 10 minutos para as 8 da noite. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está anunciando nesse momento as medidas para tentar solucionar aí a crise dos estados. Vamos ouvir. Participaram o presidente Temer, participaram o presidente do Congresso e da Câmara dos Deputados, etc., ministros, e conversamos sobre um projeto de austeridade nacional pelo ajuste fiscal, desde o ajuste do governo federal, que está sendo proposto através do teto dos gastos, através também da proposta de reforma da Previdência que vai ser apresentada, e de todas as medidas de ajuste fiscal que julgamos ser necessárias nos estados. Então, nós discutimos uma série de medidas e concluímos exatamente que os secretários de Fazenda dos estados vão estar reunidos com o Tesouro Nacional nos próximos dias e, na segunda-feira, os governadores irão apresentar, portanto, o projeto de ajuste fiscal dos estados, seguindo o exemplo do ajuste fiscal da União, que está em andamento, e visando um ajuste que permita aos estados atingirem um equilíbrio e permitir, em consequência, que, juntamente com o ajuste fiscal da União, o Brasil possa reequilibrar a sua economia e voltar a crescer. Basicamente, os novos pontos a serem formatados agora nessa semana será um limite global para o crescimento da despesa primária corrente dos estados, equivalente à inflação do ano anterior, uma redução em pelo menos 20% em relação ao despendido no exercício de 2015 das despesas relacionadas a cargos condicionados, comissionados temporários ou gratificações, criação de um fundo estadual composto de uma contribuição dos beneficiários dos incentivos concedidos à margem do CONFAS, com um percentual não superior a 10% referidos aos incentivos. Pois não? Pois não? Vamos repetir, então, a questão do fundo. Criação de um fundo estadual composto de uma contribuição dos beneficiários dos incentivos fiscais que não sejam aqueles que foram definidos pelo CONFAS. Quer dizer, todos os benefícios fiscais que foram concedidos que não sejam aqueles já definidos pelo CONFAS, que é o Conselho do Secretário de Fazenda Nacional, esses beneficiários desses incentivos farão a contribuição para um fundo a ser criado no Estado para ajudar o equilíbrio fiscal, e essa contribuição não poderá ser inferior a 10% do incentivo. Então, do incentivo de 100 que foi concedido, por exemplo, 10, o beneficiário, a empresa, vai contribuir para esse fundo recebendo apenas 90. Está claro? Foi a decisão do CONFAS, mas não está ainda implementada por todos os estados. Agora, todos os governadores vão, através desse pacto, vão se comprometer a, de fato, efetivar e implementar isso. Tá? Além do mais, existe uma série de medidas que serão discutidas nesta semana de ajuste fiscal cabível no âmbito estadual, e aí, evidentemente, vai ser estudada a situação de cada estado. Aqui serão medidas específicas para cada estado. Por exemplo, existem estados que têm situação mais grave, que serão tomadas medidas muito mais abrangentes do que essa. Alguns até já anunciaram. Tá certo? Mas então, este é o quadro geral. Nós vamos já, inclusive, estar fazendo também reuniões individuais com alguns governadores a partir de amanhã dos estados em situação mais séria, para adotar regimes um pouco
mais fortes do que esses, ou, em alguns casos, substancialmente mais fortes. Além do mais, na Previdência Social, foi concordado que os estados apresentarão ao Congresso Nacional emendas de reforma das suas previdências estaduais, uma proposta de reforma da Previdência Estadual, nos mesmos termos da Federal, só que será apresentada uma emenda à PEC da reforma da Previdência Federal. Com isso, nós teremos a reforma da Previdência Federal e a reforma das previdências estaduais caminhando juntas com o apoio integral de todos os governadores, reforçando em muito a proposta da Previdência Federal. Está claro? Jornalistas, sim, vamos deixar o ministro falar e depois a gente faz as perguntas. Pois não, vamos depois lá. Vocês fazem as perguntas, por favor. Deixa eu responder esta pergunta, aí nós continuamos. A princípio, sim, será uma emenda estabelecendo as normas para as previdências, uma reforma de previdência estadual, tá certo? Será, portanto, consolidada numa emenda que será apresentada à PEC federal. Então, haverá uma reforma da Previdência Federal que será apresentada pela União e uma emenda a esta reforma que será apresentada pelos estados com os termos das reformas estaduais. A PEC federal trata daqueles que são membros, que são contribuintes e beneficiários do regime público federal e também do regime geral. Tá? Setor privado, setor público. E tem os regimes estaduais que serão objeto desta emenda. Aí envolvendo todos os funcionários estaduais. Aí cada estado, a questão polícia, etc., funcionários, todos aqueles serão no âmbito da reforma da Previdência dos estados. Tudo isso será detalhado durante o correr desta semana. Tá? Isso foi um acordo geral, de diretrizes hoje. Durante o resto da semana, os secretários vão trabalhar com o Tesouro Nacional, detalhando esse projeto. Muito bem. Além do mais, é importante mencionar que essas regras vão abordar temas como fórmula de acesso, etc., cálculo do benefício, etc., nos termos federais. Elevação de alíquota, se for o caso, etc. Muito bem. Além do mais, existe uma decisão dos governadores, com o apoio do governo federal, de estarem dando um apoio ao projeto de lei que regulamenta o teto remuneratório do serviço público. É o projeto de lei 3123 de 2015. Além do mais, foi concordado que vai se retornar, os estados vão apoiar uma emenda, não é, do projeto de lei que reestruturou a dívida dos estados, né, projeto original, que foi modificado, inclusive, quando estava na Câmara dos Deputados, né, que aquelas contrapartidas que ali foram retiradas serão agora reincorporadas. Está claro isso? Em resumo, o projeto que foi feito original de repactuação da dívida dos estados envolvia algumas contrapartidas, algumas delas foram retiradas durante o trâmite do processo na Câmara. Concordou-se em propor, com o apoio dos estados, reintegrar essas contrapartidas ao projeto que está no Senado. Oi? A questão da vedação de aumento de salários de funcionários públicos por 2 anos. A não ser aquelas previstas na lei, em diploma legal ou em Constituição existente, ou a criação de novos cargos e etc. Isto será proposto que seja, portanto,
vedada a criação de novos cargos, novos aumentos, a partir da data. Já incorpora no projeto que já está no Senado através de uma emenda. Oi? Isso aí vai ser feito um acordo onde os governadores, em primeiro lugar, vão formatar concordância com isso, através de um documento a ser firmado, um pacto federativo, né? Que foi chamado de Pacto pela Austeridade e pelo Crescimento Econômico. Esse pacto vai ser assinado pelo Ministério da Fazenda, pelo Governo Federal e pelos estados, e a partir daí, sim, nós vamos definir exatamente qual será a formatação, quem vai apresentar, etc., mas com o apoio de todos. Isso será definido até a próxima segunda-feira. E estes são os pontos fundamentais. Cumprido todo este processo, nós, então, vamos formatar a questão da repartição da multa na repatriação de capitais, que é uma questão que está aí sendo decidida pelo Supremo. Nós concordamos que com este pacto de austeridade pelo crescimento econômico, que é um pacto fortíssimo e é algo que de fato seria impensável há alguns meses atrás, lembrem-se de quanto fizemos a própria renegociação da dívida dos estados, o acordo que se chegou na época foi a limitação do crescimento dos gastos. Aqui nós estamos indo muito além disso, os estados estão se comprometendo com um ajuste muito sério e muito importante, inclusive de redução de despesas. Em função disso, julgamos que dentro desse conceito seria correta a repartição da multa de repatriação, lembrando, na repatriação existe 15% de imposto de renda que é repartido entre a União, Estados e municípios, não é? E existe 15% do valor repatriado de multa que estava se discutindo até que ponto deveria ou não deveria ser repartido. Concordamos que, dentro do escopo desse pacto de austeridade pelo crescimento econômico, justifica-se, sim, a repartição da multa. Agora, de novo, tudo isto é vinculado a que este pacto seja, de fato, formatado e que seja assinado por todos os governadores. Isso, exatamente. Ao longo dessa semana, até segunda-feira. Isto tudo nós vamos definir durante o correr dessa semana. Tá? Nós queremos primeiro definir o pacto. A partir daí, como será feito? Oi? Cerca de 5 milhões dos estados, sim. Vamos abrir para as perguntas? Um pouco acima disso. Você calcula aí, é muito simples. Você faz os cálculos aí. Que metade de 15% Pessoal, primeira pergunta. da multa sobre 50,9%. Vamos fazer a primeira pergunta, então? Carla Araújo, do jornal Estadão. O Eduardo Rodrigues vai fazer. Ok, Eduardo, do jornal. Diana Tomazelli, tudo bem, ministro? Eu queria perguntar o seguinte, sobre as contrapartidas, durante a renegociação da dívida dos estados já houve uma pressão enorme, tanto que essas contrapartidas acabaram sendo retiradas. O que vai impedir essa pressão de existir agora que vocês pretendem reincluir essas contrapartidas? E eu gostaria de adicionar mais uma pergunta. Hoje, no relatório de avaliação de receitas e despesas, a União aumentou as despesas em 16,2 bilhões por conta da arrecadação com repatriação e direcionou isso para restos a pagar. Por que não usar esse dinheiro para ajudar os estados? Obrigada. Muito bem. Em primeiro lugar, o que nós estamos fazendo é fazer o ajuste federal como prioridade número 1, na medida que o nosso diagnóstico é que o desajuste das contas públicas foi a razão fundamental pela crise econômica que o Brasil vive hoje. E temos hoje a maior recessão na história do país. Portanto, é absolutamente fundamental e prioritário o ajuste federal. Por isso,
é que o resultado que cabe à União da multa e do imposto de renda proveniente do aumento da repatriação de capitais será usado para pagamento para liquidação de restos a pagar e a lei complementação, uma parte será complementado para o cumprimento da meta de resultado primário de 2016 e etc, etc. Em resumo, nós demos uma prioridade absoluta ao ajuste fiscal federal, porque com o ajuste fiscal do governo federal, que vai gerar, entre outras coisas, a recuperação da confiança e a volta do crescimento econômico, isso vai gerar uma maior arrecadação de todos, da União, dos estados e dos municípios. Muito bem. Em dito isso, concluiu-se também de que era necessário fazer o ajuste fiscal dos estados, não só o da União. E hoje se firmou esse pacto com toda essa série de ações concordadas com os estados e com a assinatura de todos os governadores que estavam presentes, que concordam que isso é absolutamente necessário. Inclusive, já tinham feito uma reunião de manhã e já tinham proposto a maioria dessas coisas, já tinham concordado com isso. Muito bem. É muito importante que, dentro deste contexto, justifica-se, como eu disse, a repartição do resultado da multa, que é cerca de metade dos 15%. Portanto, 7,5% do total repatriado. Este valor será repassado, portanto, pelo governo federal depois de concluído todos os ajustes e todos os acordos feitos aqui com os estados. Isto é, os ajustes que eu digo no texto. Evidentemente, o programa de austeridade em si é um programa de longo prazo. Em resumo, é um grande passo. Eu acho que hoje é um dia muito importante, porque isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo, com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal. Em relação à questão da pergunta até que ponto isto será cumprido, etc., na medida em que isto seja apresentado no Congresso e aprovado, a partir daí torna-se uma obrigação dos estados com penalidades muito fortes. Por exemplo, com a aprovação, usando meramente como exemplo, do projeto de lei que define a repactuação da dívida dos estados, que nós estávamos referindo antes, o estado que não cumprir aquilo, ele perde o direito da repactuação da dívida, voltando a pagar nos termos anteriores. Então, aquilo será cumprido. E questão da contrapartida que foi retirada antes, no âmbito do Congresso Nacional, isso aqui é interesse dos governadores, inclusive, para ajudar no pacto de austeridade. Eles próprios se dispuseram a agora trabalhar fortemente pela aprovação de tudo isso no Congresso. Em resumo, é um dia muito importante com um grande passo à frente. Acompanhamos, então, o ministro Henrique Meirelles anunciando as medidas para tentar solucionar a crise financeira dos estados. Vamos ouvir, então, João Borges. João, o que você achou do que o ministro anunciou aí? Olha, Helena, tem vários aspectos importantes aí. Primeiro, que realmente há um compromisso acertado com os governadores, com os estados, de ter esse pacto de redução dos gastos, limitando o crescimento da despesa à inflação passada, esse compromisso de reduzir em 20% as despesas com cargos comissionados e a criação desse fundo para cobrir incentivos fiscais, que no fundo é uma perda de receita dos estados e que, portanto, pretende recuperar parte dessa despesa. E aquilo que a gente já colocou mais cedo, que é o seguinte, o acordo para que a reforma da Previdência dos estados caminhe no Congresso em paralelo com a reforma da Previdência do INSS e dos servidores federais.
Isso aí é uma espécie de somar forças políticas para tentar vencer resistências. Se vai ser bem sucedido ou não, veremos. Mas tem outro aspecto político que eu acho que é importante a gente ressaltar. Realmente, até algum tempo atrás, os governadores se dividiam muito em relação a essas coisas. Houve resistências àqueles compromissos, as chamadas contrapartidas para os governos estaduais reduzirem despesas para se beneficiarem da redução da dívida. Mas eu acho, Leilani, que a essas alturas a situação dos estados já está tão grave e está se aprofundando que houve uma espécie assim, de amadurecimento político em relação a essa questão. Então, há aí um somatório de forças políticas para tentar fazer com que essas reformas avancem no Congresso. E aí, esse benefício de dividir a multa da repatriação de recursos brasileiros depositados lá fora, que estão sendo legalizados, que geraria um benefício imediato para os estados, que não é suficiente. Aí um ponto ainda não ficou claro na entrevista do ministro, se haverão outros benefícios, outro tipo de socorro para aliviar a finança dos estados. Olha, Hilary. Mas uma coisa é certa, ele deixou bem claro que a prioridade é o controle de gastos fiscais da União, né? São as contas da União. Isso ele deixou bem claro. E outra coisa, Leilani, esse pacto para liberar o dinheiro da multa esse acordo só vai funcionar se os estados assinarem esse acordo, formalizarem os acordos, assumindo o compromisso de reduzir despesas. E isso, segundo o ministro, vai ter que ser feito até a segunda-feira da semana que vem. Então, realmente, eu acho que do ponto de vista do entendimento, houve um avanço importante. Precisamos ver se isso vai ser efetivamente formalizado e acompanhar se realmente vai ser cumprido lá na frente. É isso é o mais importante, ser cumprido. João, muito obrigada.